E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do Excel Coach. Hoje nós vamos aprender sobre a função ERRO e como utilizar ela no Excel. A função ERRO é uma função que verifica se um determinado valor, seja ele uma célula ou uma fórmula, contém algum tipo de erro. O resultado da função é um tipo lógico, podendo ser verdadeiro ou falso. Quando o valor tiver algum tipo de erro, a fórmula vai retornar verdadeiro, caso contrário, ela retorna falso. Aqui neste exemplo nós temos uma nota fiscal, onde nós temos alguns itens, temos a quantidade desses itens e o valor unitário de cada um. A coluna valor total, ela simplesmente será a multiplicação do valor unitário pela quantidade. E essa célula total geral, ela será a soma de todos os valores totais de cada item. Muito bem, agora entendendo este nosso exemplo, nós vamos tratar da função ERRO. Nós temos três funções de erro, que seria a função ERRO, a função ERROS e a função SEERRO. Temos essas três funções. Hoje eu vou explicar para vocês sobre a função ERRO e a função ERROS. Em próximos vídeos eu estarei explicando sobre a função SEERRO. Sobre a função ERRO, ela trata apenas o erro ND, não disponível. Já a função ERROS, ela trata qualquer erro. Então, por exemplo, se nós tivermos uma gama grande de erros a ser tratados, nós podemos usar ERROS. Porém, a ERROS, ela ainda dá um resultado binário, da mesma forma que a função ERRO. Eu vou demonstrar isso para vocês aqui. E por isso que nós utilizamos geralmente a função SEERRO, mas vocês vão entender. E todos esses erros que eu comentei a vocês que a função ERROS consegue tratar, eu já fiz um vídeo explicando todos os erros que tem no Excel. Então vamos lá. Aqui nós vamos apenas preencher essa nota fiscal. O nosso valor total ele vai ser este valor de quantidade multiplicando o valor unitário. E aqui temos o resultado. Atribuindo isso para todos os outros itens, temos aqui o resultado de cada item. Muito bem. Agora o total geral será apenas a soma. Utilizando a função soma, passando toda essa coluna. E aqui temos o total geral de quanto custou todos esses itens. Agora vamos ver alguns erros. Muito bem, nós temos o primeiro erro, que é o erro de nome, onde nós vamos ter o seguinte. Vamos utilizar a função soma, que nós utilizamos em total geral, que será o seguinte. Igualdade, vamos passar a função soma, e aqui passaremos toda essa coluna. E aqui temos o resultado. Muito bem, é este mesmo resultado que nós estamos buscando. Agora, nós vamos fazer o seguinte, vamos trocar aqui uma letra ou simplesmente remover uma letra da função soma. E aqui nós temos o erro de nome. Muito bem. Como tratar esse erro? A função ERRO, ela atende o seguinte, ela vai ter a sua sintaxe. Nós vamos utilizar a função ERROS, que é basicamente a função ERRO, porém para qualquer valor de erro. Vamos agora utilizar a função ERROS, porque a função ERRO ela só trata do erro ND e a função ERROS ela trata de qualquer valor de erro. E os dois eles emitem de forma binária a resposta. Então vamos lá. ERROS. E a sintaxe da função ela passa apenas um valor, que é um valor obrigatório. Nós vamos passar essa nossa célula. E aqui apertamos Enter e aqui temos a resposta. Isso é verdadeiro. Logo, está dizendo que nós temos um erro nessa célula que nós indicamos. Agora vamos apenas dar prosseguimento e depois nós vamos reparar para voltar ao valor original sem o erro. Então vamos lá. O erro de valor ele será o seguinte. Se nós tivermos, por exemplo, um item que nós vamos multiplicar na tabela. Por exemplo, este item por este item. Até então tudo tranquilo, já tem o valor aqui que está sendo correspondido. Mas vamos tirar esse valor numérico e colocar um valor literal. Pronto, aqui nós temos um erro de valor, que nós estamos multiplicando um número por uma letra. Muito bem. O terceiro erro pode ser um erro de usuário, por exemplo, poderá inserir um valor que é raiz negativa ou simplesmente uma exponencial bem alta. Então vamos fazer essa análise. A função é o seguinte. Vamos aqui um exemplo, vamos pegar esse valor e elevar ele a uma exponencial bem alta. Aqui nós temos o erro, ou se não a raiz de um número negativo, como eu já falei, ou coisas do tipo. Então vamos lá, aqui nós temos os nossos três erros e agora vamos fazer a análise. Aqui nós vamos atribuir
E fazendo essa atribuição, aqui nós podemos ver que está pegando cada célula de erro. Agora vamos corrigir esses valores. Vamos começar pelo erro de valor. Então vamos lá, é o seguinte, no erro de valor nós vamos simplesmente trocar este valor aqui que está escrito 2 pelo numeral 2. E aqui nós temos o resultado, e aqui a função é erros de se é falso ou verdadeiro. Como neste caso temos o resultado, não tem erro, logo é falso para a função é erros. Muito bem, agora vamos consertar o erro de nome. No erro de nome, nós vamos simplesmente corrigir aqui a função soma. Aqui temos o resultado, logo o erro está falso. Nós não temos mais erro, não temos o erro de nome. Muito bem, e o último erro é o erro de número. No erro de número, nós simplesmente estamos elevando a um valor bem alto, vamos aqui elevar apenas ao quadrado. Pronto, e aqui temos o resultado. Nós não temos erro, por sua vez os valores estão todos certos. Muito bem, e foi isso, pessoal. Até mais.